Boa noite. Eu irei apresentar os algoritmos de ordenação. Esse é o algoritmo bolha, que foi analisado com os valores de 2.000 a 128.000, variando, multiplicando por 2 esse valor desde 2.000. O algoritmo bolha crescente dele foi o que deu o menor tempo, o decrescente deu tempo intermediário, o aleatório deu o maior tempo. Esse algoritmo tem uma complexidade quadrática, O de N2, e ele é um algoritmo estável. Já o seleção, o valor dele crescente e decrescente deu bem parecido, e o aleatório deu um pouquinho maior. E ele é um algoritmo O de N2 também, de complexidade O de N2. Não é melhor caso e é um algoritmo não estável. O de inserção, o vetor de ordem crescente deu uns números bem baixos, um tempo bem baixo, que dá para perceber aqui. O aleatório deu intermediário, em torno de 13 segundos. E o decrescente deu bem mais, deu mais de 25 segundos. Dentre esses três algoritmos de ordenação mais simples, na ordem crescente, o de inserção foi bem melhor, como a gente pode ver. O de bolha foi um pouco pior do que o de seleção. Na ordem decrescente, o de bolha foi o pior de todos, desses três. O de inserção foi intermediário, mais perto do seleção, que foi o melhor. O algoritmo de ordenação desses três, na sequência do vetor aleatório, o de bolha foi o pior e o de inserção foi o melhor. Em geral, o de inserção se mostra o melhor algoritmo. E o de seleção foi ali intermediário. O bolha o pior algoritmo dentre esses mais simples. Agora, os algoritmos mais sofisticados o sort. O aleatório dele deu um tempo bem maior do que o crescente e decrescente, que foram bem próximos e parecidos, sendo decrescente um pouco mais demorado. Já o merge sort e é bom ressaltar que, como esses são algoritmos mais sofisticados, tive que aumentar o valor do tamanho do vetor. Então, agora começa de 1 milhão e vai até 64 milhões, alterando vezes 2 desde o primeiro valor. O merge sort, o aleatório dele foi um tempo maior, e o crescente e decrescente dele também foram bem parecidos. O crescente sendo um pouco mais eficiente, mas indo em direção ao decrescente no final. O quicksort, o aleatório foi um tempo bem maior do que o crescente e decrescente, que ficaram praticamente iguais durante todos os valores, alterando bem pouco cada um o tempo. O hipsort, o aleatório dele foi maior no tempo, o crescente foi intermediário, mas mais para perto do aleatório do que do decrescente. O decrescente foi bem mais rápido do que os outros dois vetores. O counting sort, o aleatório foi bem mais
mais demorado do que o crescente decrescente, que se manteve também em uma linha muito perto de tempo, alterando muito poucos valores. A comparação dentre os algoritmos mais sofisticados, o Ripsort acabou demorando mais no vetor crescente. O Shell Sort foi o segundo que mais demorou, o Merge foi o terceiro, e o Quick e o Counting Sort, eles foram muito próximos os valores, Quick crescendo um pouquinho mais no final, mas eles foram bem próximos. Então, os mais eficientes no crescente. Já no decrescente, o Shell Sort, que é um algoritmo de complexidade quadrática, mas é um algoritmo de complexidade quadrática mais rápido em comparação ao bolha, seleção e inserção. Por isso que ele se engloba nesses algoritmos de maior sofisticação. E ele, nesse vetor decrescente, tem o maior tempo, seguido do merge sort, depois do quick sort, do heap sort, e o quick e o counting sort bem próximos novamente, o quick sendo um pouquinho mais lento. No vetor aleatório, o shell sort, sendo um algoritmo quadrático, foi o pior dos algoritmos mais sofisticados. O heap sort pode-se considerar que ele foi o segundo pior, seguido do merge sort, que nessa sequência aleatória ele teve um desempenho um pouco melhor do que os dos anteriores. E o quick e o counting sort bem próximos ali, o quick sendo um pouquinho mais rápido, e que é um algoritmo de complexidade n log n. E o counting sort é um algoritmo de complexidade O de n. Ele é um algoritmo estável e o quick sort é um algoritmo não estável. O merge sort também é um algoritmo n log n, um algoritmo estável. E o heap sort também é um algoritmo n log de n e é um algoritmo não estável. E como eu disse, o shell sort é o único desses algoritmos mais sofisticados que apresenta um nível de complexidade quadrático. A conclusão chegada é que, considerando as medidas analisadas nessa atividade, a teoria é muito importante e quase sempre tem explicação. Porém, como eu disse, o algoritmo de ordenação shell sort, a razão de eficiência do algoritmo ainda não é conhecida e ele é o algoritmo mais rápido de complexidade quadrática. Conclui também que os testes e a análise são bem importantes para o aprendizado e visualização das teorias passadas em aula. Daí, dentre os algoritmos mais simples, bolha, seleção e inserção, o que teve melhor desempenho foi o inserção. Valores de 2.000 até 128.000, multiplicando por 2 desde o primeiro valor. Já dentre os algoritmos mais sofisticados, o quicksort e o counting sort tiveram desempenho muito parecidos, mas o counting teve um leve melhor desempenho dentre os valores analisados, que foi até 64 milhões, começando de 1 milhão e multiplicando por 2 desde o primeiro valor. No dia a dia, as pessoas usam mais o quicksort na literatura. O quicksort é o algoritmo mais recomendado, o algoritmo mais rápido. Nessa análise foram até 64 milhões de valores, mas diante podem ser que o desempenho final seria diferente, e o quicksort poderia ser o que teve melhor desempenho. Mas nesses valores, o quick e o count tiveram tempos muito parecidos.
E esse foi meu trabalho. Obrigado.